Universitário fala hoje sobre o ensino à distância. Você sabia que cerca de 25% dos alunos de graduação no Brasil já estudam nesse tipo de modalidade? A expectativa é que até 2023 o ensino à distância já tenha ultrapassado o ensino presencial no número de alunos. E quem vai falar sobre o assunto com a gente hoje é o Jefferson Pandolfo. Ele é diretor de soluções educacionais aqui da Cândido Mendes. Professor, como é que está o ensino à distância no Brasil hoje? Bom, a gente observa que o ensino à distância é uma modalidade que cada vez cresce mais, a sua fala é verdadeira, isso são dados do MEC e das consultorias, que indicam que cada vez mais a gente tem um número maior de alunos estudando na modalidade à distância, por inúmeros motivos. Um deles é pela flexibilidade de você não precisar ter o compromisso de todos os dias, determinados horários, ir até a universidade para estudar de maneira presencial, o que para muitas pessoas que trabalham é um fato bastante relevante. A gente aqui em Campos, por exemplo, tem a situação de quem é embarcado, que teria muita dificuldade de estudar ou de dar continuidade aos seus estudos caso estudasse de maneira presencial. E a outra coisa são a inserção das novas tecnologias na educação. Hoje em dia está muito mais fácil o aluno conseguir estudar. Ele consegue estudar por um tablet, por um smartphone, com muita tecnologia, tendo acesso a livros PDF, a videoaulas num formato dinâmico e interativo em HTML, videoaulas, webinar com os seus professores e consegue tirar dúvidas também pelo ambiente virtual de aprendizagem de maneira quase que instantânea e diária com os alunos, com o professor. E, professor, a gente falou aqui dos benefícios para o aluno, né, para o acadêmico, mas como que o mercado está vendo hoje o aluno do IAD? Porque, assim, muitos ficam com aquela preocupação, né, será que é melhor eu ir para o presencial ou melhor eu ir para o IAD? Eu vou ter a mesma visibilidade que quem está estudando no presencial? Como é que o mercado está olhando para esse profissional que está se formando na modalidade de ensino à distância? Muito boa pergunta. Bom, a primeira coisa é que a modalidade correta ou a modalidade certa, vamos dizer assim, é aquela de qual o aluno mais se adapta, né? A modalidade EAD também não é uma coisa fácil, né? Ela exige do aluno bastante disciplina, bastante autonomia, o aluno tem que ter senso de organização e ele é bastante protagonista do seu aprendizado. Hoje, inclusive, a gente tem já não só a modalidade presencial como a modalidade à distância, a gente também tem a modalidade semipresencial, onde o aluno vem 1, 2 vezes na semana para a sala de aula, e a gente também tem a modalidade que a gente chama de modalidade híbrida, que o aluno vem cada 15 dias, num sábado, e faz as suas atividades práticas. Então, assim, o correto é que cada pessoa, de acordo com a sua realidade, com o seu estilo de aprendizagem, procure uma modalidade da qual ela consiga se adaptar melhor e ter melhores resultados, consiga ter mais eficiência, mais prática assim na sua aprendizagem. Com relação ao mercado, a pergunta é muito boa, primeiro porque você não tem uma diferenciação na certificação, né? Não vai no diploma do aluno se o curso é à distância ou se o curso ele é de maneira presencial. Mas quem estuda à distância, de certa maneira, desenvolve algumas competências que são extremamente bem vistas pelo mercado de trabalho, né? O aluno que estuda à distância, ele tem que ter uma autonomia, ele tem um senso crítico de organização, ele tem o que se chama de literácia digital. Até por consideração de que as grandes empresas não conseguem muitas vezes fazer treinamentos presenciais. E hoje em dia acredito que a grande maioria das profissões, de certa maneira, é um tanto quanto dependente do uso da informática, das novas tecnologias, da internet e do computador. E o aluno que estuda à distância, com certeza, de certa maneira, desenvolve muito bem essas competências e essas habilidades que estão ligadas ao uso dessas tecnologias. Professor, e aquelas pessoas que estão pensando em ingressar na universidade, estão escolhendo, né, qual o curso que elas vão estudar e tem aquela dúvida, será que o curso que eu quero estudar, eu só posso fazer no presencial ou eu posso fazer no ensino à distância? O que elas devem observar, como é que está sendo analisado isso pelos conselhos das classes, né, e tanto pelo MEC?
É muito legal a pergunta, porque hoje em dia as tecnologias elas evoluíram muito, né? Você tem laboratórios virtuais de química, física, de mecânica de fluidos, de mecânica de solo. Todos os cursos, por exemplo, de engenharia já podem ser feitos na modalidade à distância ou na modalidade semipresencial. A própria área de saúde, a própria área de medicina, hoje conta com mesas digitais anatômicas, onde o aluno consegue simular uma cirurgia. Existe inclusive um equipamento onde o aluno consegue ter um parecer médico dividido em todos os lugares das universidades do mundo que utilizam. Embora de fato existam alguns conselhos ou algumas associações que às vezes são um tanto quanto resistentes com relação aos cursos do EAD, eu diria que o EAD não é um formato onde o aluno estuda à distância, longe da universidade. Para muitos casos a gente tem uma situação de que o aluno ou a universidade, os cursos, eles podem usar essas tecnologias para que o aluno faça um estudo prévio em casa do que é possível, né, do conteúdo teórico, e venha para a sala de aula para usar o que a gente hoje em dia chama de metodologias ativas, de sala de aula invertida, flip classroom, né, são denominações que mostram o quanto, de certa maneira, a sala de aula avançou. Então o que a gente quer, o que a universidade quer de maneira geral, é que o aluno cada vez seja mais protagonista do seu aprendizado, que ele faça um estudo prévio em casa dos conteúdos e venha para a sala de aula, no caso do ensino presencial, para colocar a mão na massa, para discutir, para ter um momento mais enriquecedor. Então eu diria para você que todos os cursos que a gente tem hoje de graduação, eles podem sim ser feitos usando tecnologias. Alguns deles 100% à distância, alguns na modalidade semipresencial, alguns com mais encontros presenciais e outros com um pouco menos de encontros presenciais. O que é importante observar é se a universidade está registrada no MECRE, se os cursos estão credenciados no Ministério da Educação, e o aluno, quando for fazer a sua opção, procurar entrar em contato com a universidade e entender qual é o modelo que a universidade tem e principalmente o tipo de interatividade e de engajamento que ele consegue junto com os seus professores. Aqui na universidade, por exemplo, os nossos cursos de graduação à distância, eles têm webinars, webconferência ao vivo com os professores, para que o aluno consiga ter um enriquecimento, consiga ter um momento melhor de aprendizado junto com os professores. Você citou o exemplo aqui da Cândido Mendes. Hoje, quais são os cursos que os alunos interessados em ingressar na graduação, eles têm acesso? Quais são esses cursos que estão sendo oferecidos aqui hoje? A gente tem 14 cursos de graduação à distância, que são aqueles cursos da área de gestão, que envolvem administração, logística, marketing, gestão financeira, contabilidade. A gente tem 2 cursos também bastante importantes que a gente não tinha no presencial, que é o curso de pedagogia e o curso de serviço social. A gente também tem cursos da área de tecnologia, que são o caso de análise e desenvolvimento de sistemas. E o curso de engenharia de produção, por exemplo, a gente tem ele hoje todo na modalidade à distância. Ele tem uma excelente procura, a gente tem os laboratórios virtuais de química, física, matemática, que o aluno consegue estudar com bastante qualidade. E agora a gente tem para o próximo semestre o desenvolvimento da modalidade semipresencial, com o curso de letras, o curso de economia, o curso de relações internacionais, que também acontece no presencial. A gente tem 14 cursos e agora passa a ofertar mais 5, com um catálogo então de 19 cursos de graduação. E aqui na nossa conversa anterior, você estava falando sobre o ingresso, né, ao longo do ano, porque no presencial você entra no início do ano ou no meio do ano. Como que é no ensino à distância? Porque muita gente conclui o ensino médio e começa a trabalhar, às vezes, né, por algum motivo parou. Quando que ele consegue entrar durante o ano no ensino à distância? O ensino à distância ele tem um calendário acadêmico um pouco diferente do presencial e o aluno consegue começar a estudar em qualquer momento. A gente chama de uma oferta modular, até para o aluno não ter 5, 6 disciplinas ao mesmo tempo. A gente procura mostrar para ele um caminho, orientar. A gente trabalha bastante com o que a gente chama de trilha de aprendizagem, que é, de certa maneira, mostrar o caminho do qual ele precisa percorrer para desenvolver as competências. Então, hoje, o aluno da Cândido Mendes ele consegue começar a estudar a qualquer momento. A gente tem lá um módulo que dura 3 meses com 3 disciplinas e depois 2 meses com 2 disciplinas. Ele tem um desenvolvimento de conteúdos que ele consegue fazer a sua matrícula a qualquer momento do ano e começa a estudar de imediato. Então, se ele quisesse começar a estudar hoje, aonde que ele vai?
Ele entra no nosso site, no site da Cândido Mendes, no site UCAM aqui de Campos, ou no site da UCAM em geral, clica em Educação à Distância, ele consegue ver todas as informações do curso, a matriz curricular, quem são os professores, verificar os seus valores, fazer a inscrição e dar ingresso. A inscrição ou a matrícula do aluno pode ser feita por vários caminhos, né? A gente tem a entrada para quem é via Enem, para o aluno que terminou o ensino médio e fez Enem, via o que a gente chama de PAD, que é uma prova agendada, ele vem até a universidade e faz uma redação. Também é um excelente curso para segunda graduação, a gente tem bastante aluno que busca uma segunda graduação para se aperfeiçoar um pouco mais, e o processo de transferência também de aluno que estudam em outras universidades. Então, se você está pensando aí em começar uma graduação ou uma segunda graduação, né, professor? A oportunidade pode ser aqui na Cândido Mendes. Entra lá no site, ucam-campus.br, tem lá a opção Educação à Distância e saiba mais informações. E, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima.